Fala aí, gurizada, tudo certo? Kainan aqui na área, trazendo pra vocês dessa vez um vídeo guia aí pro Berserker na build de Berserker's Technique, fechou? Todo mundo sabe aí que chegou um balance patch pro nosso servidor aqui do Ocidente, né? Onde teve algumas alterações de classe aí, e uma das que mais mudaram foi o Berserker Technique, né? O engraving dele foi totalmente repaginado aí pra condizer com o meta atual do jogo. E bora falar sobre a build, né? Vamos começar aqui pelo o Engrave. O que que mudou, né, gente? Antigamente, o Berserk Technique, ele te dava até 70% de crit damage, né? Hoje em dia, no nível 3, ele te dá 32% de dano. É como se fosse um grande, só que um pouquinho mais forte, tá? E por conta dessa alteração aqui, algumas características que a gente utilizava na antiga build foram alteradas, como por exemplo, que Implant Weapon não era tão viável naquela época porque a gente já ganhava muito dano crítico e não precisava de mais que isso, porque senão a gente dava overcap no dano crítico. E uma outra coisa também, uma peculiaridade aí, que foi alterada, antigamente a gente tinha build de Dominion, né? Que a gente basicamente usava a nossa ult pra encher o gauge, né? Encher o nosso Berserker Burst Mode aqui, tá? Hoje em dia, não utilizamos mais Awakening, não utilizamos mais o Dominion. Agora, o novo set que a gente utiliza é o Poem of Salvation, beleza? Por que, Kainan? Bom, primeiro vamos falar dos engravings aqui. Então a gente vai usar Berserk Technique 3, que é o engrave de classe. O Grudge, que é basicamente o básico ali para qualquer DPS do jogo. Kimblant Weapon, para a gente ter um dano crítico maior nas nossas skills. Raid Captain e o Mass Increase. Ou pode ser Cursed Doll também, né? O Mass Increase ele dá 2% a mais de ataque power em relação ao Cursed Doll. E, bom, Kainan, por que você usa Mass Increase ao invés de Cursed Doll? Se ele te dá o debuff, né? Porque o Cursed Doll pra mim não é muito jogo, porque ele debuffa muito minhas potes. E eu gosto de usar pote azul às vezes em algumas runs ali, que são mais tranquilas. O Mass Increase, inclusive, ele é anulado pelo buff do Pummel Salvation, né? Então a gente tem aqui um debuff de menos 10% de attack speed. E o Pummel Salvation, quando a gente estaca 20 aqui, a gente ganha um buffzinho chamado Concentrate, que ele nos dá aí 10% de attack speed, tá bom? Agora a gente vai falar aí sobre os status, tá? Aqui, gente, eu tô fazendo uma build já esperando a Brelchasa, mas a build atual dele, a padrão, sem o bracelete, é tudo em spec e o crítico você vai pegar só no colar. Então, seria assim, né? Deixa eu colocar aqui meu outro anel que eu tenho aqui. Seria mais ou menos dessa forma aqui. Tudo spec e um pouquinho em crítico. Beleza? Pra gente transformar melhor. Agora, bora falar aí sobre as skills, né? As skills que a gente utiliza no Berserker são essas aqui que tá aqui na barra, tá? E agora eu vou explicar por quê. Vamos lá. Red Dust. Na base dela, quando a gente utiliza ele, a gente ganha 24% de ataque power por 6 segundos. E aqui nos nossos tripods, a gente vai usar 1, tá bom? O 1 é a gente dá um dano de 6% pra nós e toda a party. O 2 aqui é o Vital Hit Point, que aumenta o dano, o crit rate que a gente tem quando utiliza essa skill por 6 segundos. E o último aqui é pra fazer um projétil, né, na frente. Então a gente dispara um projétil. E dá um pouquinho de dano, tá? A runa que a gente utiliza nela é a de Bleed, tá bom? Agora, a nossa próxima skill é o Finish Strike. O Finish Strike a gente vai colocar basicamente os tripods de dano e a runa vai ser de Gale Wind porque ela precisa sair rápido. Então vai ser Enhanced Strike, Weak Point Detection e Lights Out, que é a que aumenta dano. Próxima skill, Wind Blade, a nossa skill de carregar gauge, tá? Então aqui a gente vai usar o Elf lendário. Os talentos vão ser 3, 3, 2. Sendo que o primeiro é para diminuir o cooldown, o segundo é para aumentar o nosso ganho de gauge. E o terceiro é um mid shift que altera a nossa skill pra esse dashzinho que ele dá, tá bom? Próxima skill. Hellblade, mais uma skill de dano. Aqui a gente vai colocar o quê? 2, 1, 1. Sendo que o Leap a gente não precisa upar com tripod, pode colocar ele no padrão mesmo. A segunda é o número 1, o Melt,
E a terceira, Earth Flip. Aqui a gente pode utilizar o Gale Wind para sair mais rápido também, tá? Agora a próxima. Maelstrom, outra skill que nos proporciona aí ganho de gauge. Então aqui a gente vai utilizar a Gale Wind para ela sair mais rápido, a gente não precisa de uma Elf nela, até porque tem outras skills que vão Elf. E aqui a gente usa Focus, que é 3, 3, e a gente pode deixar ela no level 7 mesmo, porque os últimos tripods aqui são irrelevantes. O segundo tripod também é bom pra caramba pra gente, que ajuda na rotação, porque dá crit rate pra gente, tá bom? Próxima skill, Strike Wave. Deixa eu bater aqui de novo pra não perder o buff do boost aqui do Salvation, tá? Próxima skill, Strike Wave. Outra skill de dano. Então a gente vai colocar aqui 1, 2, 2, com Gale Wind roxo nela. E vai ser Wave, que aumenta o nosso dano. O Limit Break também aumenta o nosso dano. E o Earth Flip também aumenta o nosso dano, tá bom? Próxima skill de preenchimento de gauge. Vai ser a nossa Mountain Crash. A gente vai utilizar 2, 2, 1. Sendo que o primeiro tripod é relacionado ao ganho de gauge. O segundo é para dar attack speed pra gente. E o terceiro pode ser qualquer um desses dois aqui, porque é irrelevante, tá bom? Último aqui, a gente pode colocar 3, 2, 1, ou 1, 2, 1, ou 1, 2, 2. Tanto faz. Se você vê que você tá demorando muito para transformar, você coloca o Focus, senão você pode colocar Quick Prep, tá? Aqui a gente coloca skill de dano, e trapézio de dano e o trapézio de dano. Agora vamos falar aí sobre a nossa rotação, né? Primeiro, a gente vai virar o Burst Mode aqui, tá? E tem uma sequência aqui pra gente otimizar o dano, tá? Quando a gente tá com suporte, fica um pouquinho mais fácil, tá? Mas é bem tight pra gente aproveitar o Red Dust. Aqui, a gente sempre vai ter que fazer o nosso burst de maior skill aqui de dano dentro da janela de Red Dust, que é de 6 segundos, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ser Red Dust, logo em seguida, Strike Wave, depois Strike Wave, Blood Rush, e pra finalizar, Finish Strike. Então, bora lá. Red Dust, Strike Wave, Z, Finish Strike. Beleza? Você vê ali que ele acaba um pouco antes, mas quando a gente tem um buff do suporte... Aqui, ó. Nossa, eu joguei pro lado errado, mas é pra vocês verem aqui. Beleza? Ele some um pouquinho antes. Mas com o ataque speed do suporte, a gente fica mais tranquilo, tá? Agora, uma outra variação aí. Pra gente começar o nosso Z, por exemplo, a gente vai querer utilizar Red Dust, Ult, e logo depois o Z. E dá certinho também. Beleza? Então, esses dois combos. O primeiro, que é esse. Red Dust, Strike Wave, Z e Finish Strike. Certo? E o segundo, que é Red Dust, Awakening e Z. Fechou? Agora bora para o nosso próximo combo. Nosso próximo combo, ele é bem simples. Vai ser com as skills basicamente que sobraram aqui. Vai ser o nosso Maelstrom, o Mountain Crash, o Hellblade e a Tempest Slash. Então aqui a gente vai utilizar. Vai pegar a chance crítica, vai manter a nossa attack speed. Outro. Beleza? E esse aqui a gente pode utilizar no cooldown mesmo. Não tem problema, tá? Vou recuperar aqui meu gauge. Então bora lá fazer uma rotaçãozinha aqui pra deixar tudo no cooldown. Vamos lá. Iniciou a luta. Awakening. Z. Sempre aguarda o Red Dust pra gente utilizar as skills, tá? É bom sempre aguardar. Aqui uma dica que eu dou. A gente pode utilizar também o combo incompleto, tá? Não tem problema. Até o cooldown voltar, a gente segura o Z, tá? Segura o Z até a gente ter o nosso combo completo de volta. Continua batendo aqui. De boa. Daqui a 8 segundos a gente vai ter mais um burst. É sempre assim, tá, gente? A gente sempre vai burstar de acordo com a nossa Red Dust. Então bora. Red Dust, Strike Wave, Z e Finish Strike. Beleza? É isso. Agora bora falar aí sobre as gemas, tá? As gemas de dano que a gente vai utilizar vão ser... Primeiro, na nossa Blood Rush, né? Blood Rush, que é o nosso Z, que dá boa parte do nosso dano.
Finish Strike, tá bom? Hellblade e Strike Wave. Você pode também colocar mais uma gema de dano no Tempest Slash, porque vai sobrar um pouquinho, tá? As gemas de cooldown, vamos colocar todas em todas as de dano que eu mencionei aqui. Então, Blood Rush, Hellblade, Finish Strike, Strike Wave e Tempest Slash a gente coloca de cooldown. Fora as de Gauge, né? As de Gauge aqui que a gente utiliza, que é Mountain Crash, desculpa. Mountain Crash, Maelstrom e Windblade. São essas as 11, tá bom? Agora sobre as cartas. Em relação às cartas, a gente utiliza hoje em dia o Light of Salvation 30, né? Que é o mais otimizado, 18. Ou o Lost Wind Cliff, né? Que seriam essas aqui. Que dá pra gente 7% de crit rate. Pra gente conseguir critar mais na build, tá? Aqui. Opa. Lost Wind Cliff. 7 bônus tá bugado aqui. Mas enfim. São esses dois card sets que a gente usa. Agora sobre... Uma breve explicação aqui sobre o cálculo mais ou menos do Raid Captain, né? O Raid Captain, ele é totalmente efetivo quando a gente tem cerca de 140% de move speed. O Raid Captain, o que acontece? Quando a gente equipa ele, a gente tem que fazer um pequeno cálculo sobre o que ele nos proporciona. Então aqui, no nível 3, ele dá 45% do nosso move speed bônus, né? Ou seja, deixa eu virar Technique de novo aqui. Né? Aqui, ó. Cadê? Move speed. Eu tenho 120%, certo? Esse 120%, o Raid Captain vai pegar esses 20% e fazer ele vezes 45% e vai dar uma porcentagem de dano a mais pra gente, né? Num cálculo rápido, deixa eu fazer aqui na calculadora. Então, 20 vezes 45% é 9% de dano que eles nos proporcionam. Pra gente tirar proveito totalmente disso daí, né? Eu comecei aqui o vídeo com um acessório de Swiftness. A gente precisa de mais um acessório de Swiftness, né? Um anel. Pra gente pegar 240 aqui e o nosso Move Speed chegar em 124%, tá? Mais o bônus do set do suporte, que dá mais ou menos um Spirit Absorption, né? Então a gente ganha 10% aí, né? 8 mais 2 ali. Então a gente ganha 10%. E aqui fica em 132%. Já é uma taxa mais aceitável, entendeu? Então quando chegar o bracelete, vai ficar melhor ainda, porque a gente consegue pegar mais spec e swiftness aqui na build, entendeu? E aí a gente consegue chegar perto dos 140%, que é a efetividade 100%, que nos dá aí 18% de dano. De dano não, de attack power nesse Engraven, tá? Só explicando aqui porque que a gente usa o Raid Captain, que eu esqueci no começo do vídeo. E o Mass Increase, eu já falei que é por conta do set e tudo mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí um vídeo meu fazendo a P3 do Kaku, provavelmente. Ou a P2, eu vou decidir aqui, vocês vão ver. E é isso. Obrigadão. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo. E até o próximo guia. Tamo junto, gente. Valeu.